Hoje à noite eu vou dar uma folga para o cérebro de vocês. E, bem... eu vou compartilhar com vocês o meu testemunho. Então, vocês não vão ter que usar muito a cabeça, vocês apenas terão que sentar e ouvir. Bem, mais ou menos. Porque nós vamos sim usar um pouco da Bíblia. E vocês vão ter que pensar um pouquinho. Mas eu quero compartilhar com vocês como o Senhor me chamou. E então eu chamei meu sermão de... O meu testemunho, na verdade, eu tenho alguns títulos para ele, mas para hoje à noite chamaremos ele de O Vingador de Sangue. O Vingador de Sangue. Eu sei. Pastor, de onde você tira esses nomes? Eu sei. Vamos orar. Pai Celeste, nos abençoe ao nós ouvirmos a Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. A propósito, tá ok se eu pregar com essa jaqueta? É que eu tô com frio. Eu queria estar aqui de boné, mas... porque eu também tô com frio na cabeça, sabe? Tem certeza? Ah, eu não sei, eu me sinto estranho de pregar de boné. Ah, cara. Ah... O quê? Virar pra trás? Virado pra trás é demais pra mim, então eu vou... Assim tá bom? Ok. Eu nunca fiz isso antes, nunca. Nunca mesmo. Ok, mas nós estamos na Austrália, então... Ok. Mas por favor, ninguém venha conversar comigo depois trazendo uma citação do Espírito de Profecia. Não existe nenhuma citação do Espírito de Profecia que fala de bonés, ok? Pelo menos eu acho que não. Acho que não. Ok. Certo. Então, onde é que eu estava? O Vingador de Sangue. O Vingador de Sangue. Ok. Então, nós vamos conhecer hoje uma pessoa fictícia, mas a história é verdadeira. Pelo menos a dimensão dessa história, ela é uma história verdadeira. E eu vou apresentar um personagem fictício e uma história fictícia, mas vocês vão entender depois. Eu quero que vocês conheçam o Jael. O Jael, ele mora em Canaã e ele é uma daquelas pessoas que estiveram no deserto com o povo de Israel quando ele era pequeno. E agora ele se estabeleceu em Canaã, formou uma família, uma bela esposa, filhos e... Ah, não tá dando para ver meu rosto? Ai. Vocês podem me dar um tempinho, por favor? Para mim isso está realmente difícil. Ok. Então, vai postar pro Facebook? Ah, cara. Não posta no Facebook, não. Ok. Sim? Uma touca? Vamos tentar a touca. Ah, é uma touca marrom, não é muito da hora, não. Desculpa. Está sendo filmado? Isso está sendo gravado? Ai.
Assim tá bom? Jogaram vários tipos de touca aqui pra mim. Ok, desculpa, eu não quis ofender o dono daquela touca marrom. Sei lá. Eu acho que eu vou ter que começar de novo. Ok, tá. Pai Celeste, por favor, esteja conosco, Senhor. Ao ouvirmos a Tua palavra, eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, Jael tem uma família, uma esposa, crianças, e ele tem um bom emprego. Mas um dia, uma coisa acontece. O impensável. Jael está trabalhando, e enquanto ele estava trabalhando, um acidente bizarro acontece. E Jael acaba acidentalmente matando um homem. E ele sabe o que vai ter que acontecer. Ele corre para casa e começa a contar para sua esposa o que aconteceu. E a esposa dele e os filhos imediatamente começam a chorar porque eles sabem o que vai acontecer. Eles sabem que Jael deveria fugir para o que na época era chamado de uma cidade de refúgio. Uma cidade refúgio. Quem estiver com a Bíblia, eu gostaria de convidar que venha comigo para o livro de Deuteronômio, capítulo 19. Deuteronômio, capítulo 19. Deuteronômio 19, e eu vou começar a ler a partir do verso 1. E a Bíblia diz aqui o seguinte: quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações, cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu as possuíres e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da terra que te dará o Senhor teu Deus para a possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os termos da tua terra que te fará possuir o Senhor teu Deus. Dividirás em 3, e isto será para que todo o homicida se acolha ali. E este é o caso tocante ao homicida que se acolher ali para que viva. Aquele que por engano ferir o seu próximo a quem não odiava antes, como aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo e este morrer, aquele se acolherá a uma dessas cidades e viverá, para que o vingador de sangue não vá após o homicida, quando se enfurecer o seu coração, e o alcançar por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o odiava antes. Portanto, te dou ordem, dizendo, 3 cidades separarás. A Bíblia estabelece esta regra, que se uma pessoa matasse outra pessoa ignorantemente por acidente, ele deveria fugir para uma dessas cidades de refúgio. Agora, a Bíblia diz aqui que existiam 3 cidades de refúgio, mas depois mais 3 cidades foram adicionadas, então no total eram 6 cidades de refúgio listadas no livro de Josué. E uma pessoa que matou alguém deveria correr para aquela cidade. E por quê? Para que o vingador de sangue não o perseguisse. Quantos aqui já estão familiarizados com esse conceito? O vingador de sangue, a palavra hebraica para vingador de sangue é a palavra Gaal, que significa o parente mais próximo. Então, o parente mais próximo tinha, em essência, permissão para procurar vingança contra aquela pessoa que matou o seu parente. Então, eu gostaria que vocês imaginassem como que seria para Jael ter matado esse homem acidentalmente, e daí ele, por exemplo, um dia iria para o mercado e alguém chegaria até ele e diria, o seu nome é Jael? E ele diz, sim, sou eu. E essa pessoa então tira uma faca e enfia nele. Era isso que o vingador de sangue podia fazer. Então Jael, pense só, ele não sabe quem é a família desse homem que ele matou. Ele não sabe quem é o parente mais próximo. Ele estaria nesse estado de vigilância o tempo inteiro. Então, vocês podem agora entender o porquê que Jael teria que fugir para uma dessas cidades de refúgio.
Falando dessas cidades, a Bíblia diz no verso 3 de Deuteronômio 19 o seguinte. Diz o seguinte, prepararás um caminho e dividirás os termos da tua terra que o Senhor teu Deus te dará como herança em 3 partes, para que todo homicida possa fugir para lá. Um caminho deveria ser preparado para que toda pessoa que estivesse fugindo para salvar sua vida pudesse ter acesso fácil a essas cidades de refúgio. É dito que placas de identificação eram colocadas ao longo do caminho para que o homem ou a mulher que estivesse correndo para salvar sua vida não tivesse que parar para descobrir para que lado era a cidade de refúgio. Os sinais deveriam apontar o caminho para as cidades de refúgio. Haviam 6 cidades de refúgio. Haviam 6 cidades de refúgio. E essas cidades de refúgio, todas eram localizadas em lugares elevados. Elas eram cidades sobre colinas. Ah, vocês não estão me entendendo. Eram cidades nas colinas. E a Bíblia diz que um caminho deveria ser preparado para que um homem ou mulher que estivesse fugindo para salvar sua vida pudesse ter acesso a estas cidades de refúgio. Toda pedra deveria ser tirada do caminho para que a pessoa correndo para salvar sua vida não caísse ou tropeçasse, e para que a pessoa tivesse toda a oportunidade de alcançar essa cidade sem que o vingador de sangue pegasse ele fora da cidade. Porque se o vingador de sangue pegasse a pessoa fora da cidade, ele poderia tirar a vida dessa pessoa. Então, um caminho deveria ser preparado. Um caminho deveria ser preparado. Um caminho deveria ser preparado para que a pessoa correndo para salvar sua vida... A propósito, essa é a história que eu estou contando hoje. Como eu corri para salvar minha vida, para poder alcançar a cidade de refúgio. Vocês percebem que Jesus, quando disse, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte? Vejam, amados, Deus nos chamou para ser aquelas placas no caminho, apontando para as cidades de refúgio. Vocês deveriam ser uma placa para que as pessoas correndo para salvarem suas vidas não tenham que parar e ficar se perguntando. Vocês entenderam agora? Tipo, eu louvo a Deus pelas pessoas, pelos sinais que Deus colocou na minha vida, as pessoas que Ele colocou na minha vida. Quando eu entendi que o Vingador... Quantos aqui se lembram do Vingador de sangue perseguindo vocês? Você se lembra quando você percebeu pela primeira vez, eu tenho que fugir para salvar a minha vida. Eu tenho que conseguir chegar até aquela cidade de refúgio, que a propósito aponta para Jesus Cristo. As placas de sinalização na minha vida foram sinais muito claros. Eu não tive que parar e ficar tentando descobrir. Eu não tive que parar para tentar discernir. Amados, como placas de sinalização, nós precisamos mostrar sinais claros de quem nós somos e de onde a cidade de refúgio é. Estas cidades de refúgio nos apontam para uma verdade incrível. E essa verdade é... A Bíblia diz que Deus é nosso refúgio. Amém? Deus seja louvado. Isso é uma boa notícia, mas também uma notícia ruim. Porque, sabem, se Deus é o nosso refúgio, então significa que algo deve ter acontecido. Entenderam isso? Se Deus é o nosso refúgio, então algo tem que ter acontecido. Sabe, as cidades de refúgio eram somente para pessoas que não era para mentirosos, não era para ladrões, não era para adúlteros, elas eram para pessoas que mataram alguém. Se Deus é o nosso refúgio, e vocês pensando, tipo, peraí, eu não matei ninguém. Sim, pense de novo.
nossos pecados, colocaram Jesus na cruz. E Deus disse: se você matar alguém acidentalmente, você pode fugir para a cidade, mas olha só. Quando você chegasse à cidade, se fosse descoberto que você, na verdade, não matou a pessoa por acidente e que foi intencional, sabe o que acontecia? Eles te colocariam para fora da cidade. E o vingador de sangue poderia te achar do lado de fora da cidade e tirar a sua vida. Então eu quero que você imagine, se Deus é o nosso... Porque é aqui que o paralelo quebra. Deus é o nosso refúgio, amém? Louvado seja Deus. Ouçam, quando nós chegamos à cidade, nós temos duas opções. Nós podemos alegar ser inocente. Eu não sabia que eu matei o Filho de Deus. Ou nós podemos nos confessar culpados. Se nós nos confessarmos culpados, se nós alegarmos a inocência, nós somos mentirosos. E Deus tem todo o direito de nos colocar para fora da cidade. Mas nós nos jogamos de joelhos diante da misericórdia de Deus e alegamos o quê? Culpa. E quando nós confessamos a culpa, adivinha só? Deus teria todo o direito de nos colocar para fora da cidade. Mas porque nós confessamos a culpa, e é aqui que o paralelo quebra, Deus amou o mundo de tal maneira, quando nós confessamos a culpa, Ele nos declara inocentes. É incrível. Eu quero que vocês imaginem por um momento Jael em sua fuga. Ele está correndo para salvar a sua vida e o Vingador de Sangue está tão perto dele que ele consegue ouvir os passos do Vingador de Sangue no escuro. Vocês conseguem imaginar essa cena? Ele corre para salvar sua vida e ouve os passos do Vingador atrás dele. O coração dele bate muito forte. E ele não consegue ver a cara do Vingador, mas sabe que se for pego fora da cidade, já era. E eu quero contar a vocês sobre a minha fuga. Porque, amados, nessa fuga, Deus nos transforma em novas criaturas. É disso que se trata essa fuga, é Deus nos tornando novas criaturas. Quando Deus nos faz, sabe, quando Deus nos faz novas criaturas, Ele está exercendo o seu poder de criação. É isso que Ele faz. Pense só. Se alguém está em Cristo, nova o quê? Criatura é. Ou nova criação. Deus nos recria. Vocês sabiam que a maior evidência da criação de Deus, o maior exemplo do poder criador de Deus está na semana da criação? Certo? E como começa a semana da criação? No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Vocês sabiam que Gênesis 1, de 1 a 3, descreve a condição de cada pessoa antes de encontrar a Cristo? Você começa no escuro, sem forma, a vida é vazia, até que o Espírito de Deus move e diz: haja luz. É? Então eu vou contar o primeiro dia do relato da minha recriação. Eu nasci na Jamaica, e não que a Jamaica seja um lugar de escuridão, sem forma e vazio. Mas eu nasci na Jamaica, os meus pais não eram cristãos, e a extensão da minha experiência religiosa como criança é que eles me deixaram ser batizado como católico, porque eles tinham um amigo que era um sacerdote católico e disse que eu deveria ser batizado. Porque, sabe, Deus queima os bebezinhos. Meu pai era militar e eu sou um dos 4 filhos. Eu sou o filho número 3.
Meu irmão mais novo tem 11 meses a menos do que eu, e meus irmãos mais velhos são 7 e 9 anos mais velhos do que eu. E mesmo nós não sendo religiosos e não indo à igreja, eu olho para trás e posso perceber Deus trabalhando na minha vida, trabalhando nas nossas vidas, mesmo quando nós não o conhecíamos, porque é assim que Deus é. Alguns exemplos que eu comumente compartilho é que, por exemplo, quando eu era um bebezinho muito pequeno, quando eu nasci, eu tinha pele muito clara, eu parecia que era branco. Uma pele muito, muito branca. Então, e vocês podem estar se perguntando, pastor, o que isso tem a ver com a história? Um dia minha mãe decidiu ir à praia, me levou à praia, e ela estava lá com um tio meu e alguns outros membros da família. Meu pai não estava lá, mas nós estávamos todos lá na praia e eu no meu carrinho de bebê. E minha mãe entrou na água e pensou que o meu tio estava cuidando de mim. E meu tio entrou na água e achou que minha mãe estava cuidando de mim. E então, nenhum deles estava cuidando de mim, mas uma outra pessoa estava cuidando de mim. E minha mãe estava na água e algo disse para ela para se virar. E quando ela se vira, tudo o que ela pode ver é que o meu carrinho de bebê estava desaparecendo no horizonte. Eu estava sendo raptado. Não fiquem com medo, eu estou aqui. Não se preocupem. Vocês estão tipo... Você foi encontrado? Eu estou aqui. Então, minha mãe começa a gritar e meu tio pula e sai da água e corre atrás das pessoas que estavam me raptando e ele pega essas pessoas que estavam me levando. Era um casal e eles disseram que estavam me levando para dar uma volta. Eu nem podia andar. E o mais chocante é que era um casal de brancos. Eu frequentemente me pergunto o que eles fariam depois de descobrir que pegaram a criança errada. Depois de alguns meses, eles diriam, "Pera, o quê? O que está acontecendo? Foi você?" Então Deus estava cuidando de mim. Deus estava cuidando de mim. Quando eu tinha 5 anos de idade, a propósito, meu pai estava no exército, e servir o exército na Jamaica significa estar frequentemente em conflito com as pessoas do local e os traficantes, e algo aconteceu que meu pai teve que ir para algum lugar, e minha mãe, meus irmãos e eu estávamos todos em casa. E meu irmão mais velho estava para sair de casa, estava anoitecendo, e quando ele estava prestes a abrir a porta, ele notou que haviam 2 homens ao lado da porta e eles estavam armados. Então, essas pessoas tinham vindo à nossa casa para basicamente exterminar a nossa família. E meus vizinhos de cada lado notaram o que estava para acontecer e aconteceu um grande tiroteio e, pela graça de Deus, nenhum de nós se feriu. E meu pai, quando ele voltou, disse, ok, nós vamos embora. Nós deixamos a Jamaica e mudamos para os Estados Unidos da América, para um lugar conhecido como Pequena Jamaica, ou Brooklyn, em Nova York. E lá no Brooklyn, em Nova York, o meu irmão mais novo e eu fomos apresentados a algo chamado de cultura do hip hop. Nós nunca tínhamos ouvido disso, nunca tínhamos ouvido esse tipo de música, e vimos esses jovens usando toucas. Sabe, todo esse estilo de roupas e músicas que nós nunca antes tínhamos ouvido. E nós ficamos totalmente hipnotizados por isso, e eu quero compartilhar algumas razões pelas quais isso se tornou uma coisa tão importante nas nossas vidas. Quando eu vim da Jamaica, eu tinha algumas coisas que acreditava ser desvantagens. Número 1, meu nome era Ivor. E todas as outras pessoas tinham nomes normais.
Então, para mim, o pior dia da escola era geralmente o primeiro dia de aula, porque o diretor o professor fazia a chamada, e à medida que ele passava pelos nomes, Tom, presente, Michael, presente, Tina, presente, e daí ele chegava no meu nome. E o que eu via era o seguinte. E eu começava a me afundar na minha cadeira e pensar, cara, lá vem. Então ele dizia algo como Ivan, Ivor, Igor, e as crianças começavam então a rachar de rir do meu nome. Então eu odiava o meu nome, número 1. Número 2, quando eu abria minha boca para falar, por eu ter um sotaque jamaicano muito forte, e meus irmãos mais velhos diziam que até as pessoas da Jamaica não me entendiam, porque era muito pesado. Patois. Não sei se vocês já ouviram. Então, quando eu falava, as crianças riam de mim. Então, como resultado disso, eu desenvolvi um medo intenso de falar na frente das pessoas. E se alguém está em Cristo... Então, quando o professor me convidava para ler na frente da classe, eu ficava de pé e não saía nenhuma palavra, porque eu sabia que as crianças ririam. E dava para ver minhas mãos literalmente tremendo de medo de falar em público. Então, o meu irmão e eu descobrimos que a melhor maneira com a qual nós conseguiríamos fazer amigos era através de música. Então nós começamos a ir mais fundo nessa coisa de música hip hop e break dance, girando de ponta cabeça e fazendo todas essas coisas que nós nunca antes tínhamos visto. Nós começamos a fazer essas coisas e fazer novos amigos. E minha primeira experiência religiosa veio quando eu tinha 12 anos. Eu tinha acabado de conhecer uma prima que tinha vindo da Inglaterra. O nome dela era Susan. E... foi a primeira vez que eu encontrei ela. Nós passamos o verão de 1986 juntos e nós imediatamente nos demos bem. Mas o que nós não sabíamos sobre a Susan, na época eu tinha, tipo, 12 ou 11 anos, alguma coisa assim, e a Susan talvez por volta de 14. O que o meu irmão mais novo e eu não sabíamos sobre a Susan é que ela era cristã. Então, sabe, ela nos falava volta e meia sobre a Bíblia, e sobre coisas de religião, e nós, ok. Porque, lembre-se, nós nunca íamos à igreja. Nunca fomos à igreja. Nem mesmo no Natal, nós nunca íamos à igreja. Então, um dia, os meus pais estavam no trabalho, e era de manhã, e eu e meu irmão de pijama, e conversando com a Susan, blá blá blá, e ela começou a nos contar da Bíblia. Mas essa manhã foi um pouco diferente das outras vezes, porque ela começou a nos contar de um livro chamado de Apocalipse. E quando você tem 12 anos de idade, e você nunca leu a Bíblia antes, e os seus pais não estão em casa, e alguém começa a te contar de uma besta saindo da água, e outras coisas desse tipo, isso pode vir a ser uma experiência muito traumática. Mas daí ficou pior ainda, porque ela começou a nos contar de uma coisa chamada de marca da besta. E... deixa eu fazer uma pausa aqui e dar um pouco do contexto para vocês entenderem. Naquele verão, em 1986, eu acredito que tinha acabado de ser lançado um filme sobre um menino que era da Inglaterra. E esse menino descobre que é ele que é o anticristo. E ele tem o número 666 escrito na testa, e todo mundo que descobre a identidade dele acaba morrendo uma morte misteriosa, horrenda, super longa, prolongada, dolorosa e do tipo que ninguém gostaria nunca de ter. Tipo ser atropelado por um carro e ainda não morrer, e sai um corvo do nada e começa a bicar o seu olho. E eu sentado e vendo isso e pensando, nunca quero saber o que é a marca da besta, nem quero saber quem é o anticristo. E aqui estava minha prima dentro da minha casa me dizendo, eu sei o que é a marca da besta. Vocês querem saber o que é a marca da besta? E eu e meu irmão olhamos um para o outro como que pensando, vai ser hoje que a gente morre. É nisso que a gente estava pensando. A vida acabou. Naquele tempo não tinha celular, não tinha como entrar em contato com o papai e a mamãe. Nossa vida acabou, nós estamos para morrer. E, tipo, eu me lembro que
sabe, na minha cabeça eu estava tentando dizer não, mas a minha boca disse sim. E eu tipo, como que isso aconteceu? Então, minha prima começa a me contar e ela diz, ok, existem algumas empresas que fabricam sabão. E nesses pacotes de sabão tem um símbolo, que tem um círculo com a meia-lua e a cara de um homem dentro. E isso é o que é a marca da besta. E eu e meu irmão, tipo, oh, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E minha prima, vocês têm uma caixa de sabão aqui em casa? E eu, tipo, sim, Susan. E ela disse, onde? E eu, tá no porão. Então ela disse, vamos. Então lá fomos nós, descendo aqueles degraus rangendo. E como trilha de fundo, eu ouvia uma música de terror. E eu tipo, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Então nós chegamos até o porão, e então eu apontei para a caixa de sabão, e então eu e meu irmão começamos a andar para trás. E ela foi até a caixa de sabão, pegou a caixa, virou, e ela olhou e virou para nós e disse, aqui está! Então eu e meu irmão fomos, vimos o círculo com a meia-lua e a cara de um homem dentro, então nós demos um pulo, nos viramos, corremos para fora da casa, de pijamas, gritando e chorando, até o meio da rua, esperando por algum prédio cair, ou algum caminhão, ou corvos, ou o que quer que fosse acontecer. E pensando, ela não pode nos pegar, ela não pode nos pegar. E nós chorando, e minha prima morrendo de rir. Ela estava se matando de tanto rir. Então, foi assim que a Bíblia me foi apresentada. E naquele mesmo ano, na época de Halloween, estávamos nos aprontando para ir colher os doces, e essa foi a segunda vez que eu fui apresentado à Bíblia. Estávamos prontos para ir colher os doces, e meu pai vira a esquina, disse para o meu irmão e eu, entre no carro. E nós estávamos com nossos amigos, e nós tipo, pai, é Halloween, nós vamos colher doces. E meu pai disse, vocês não vão colher doces, porque Halloween é o feriado do diabo. Então, lembre-se que eu nunca havia ouvido meu pai usar a palavra Deus ou diabo. E agora, então, pai, está tudo bem? E ele tipo, entre no carro. Então entramos no carro e perguntamos, para onde estamos indo, pai? Porque nós já passamos de casa. E ele tipo, vocês vão para a igreja. Pai, por favor. Espera, nós podemos conversar sobre isso? Vocês vão para a igreja. Então, aparentemente, o que aconteceu é que minha tia, que também era uma cristã, disse ao meu pai, ela era pentecostal, ela disse ao meu pai, não deixe seus filhos celebrarem Halloween, é um feriado do diabo. Leve eles para a igreja. Então, meu pai nos leva para a igreja e nos deixa lá sozinhos. E meu irmão e eu, tipo, mas, espera. Então nós entramos na igreja e eles estavam passando um filme chamado A Cruz e o Punhal. E eu me lembro que enquanto eu assistia esse filme, eu pensei comigo mesmo, o quê? Esse cara, Jesus, pode transformar criminosos em pessoas boas? Eu me lembro de ter pensado nisso, e eu me lembro que eu pensei, eu acho que eu gostaria de conhecer esse Jesus um dia. E assim que o filme acabou, é como se esse pensamento foi embora da minha mente e nunca mais eu pensei nele. Deus estava lançando as sementes. E naquele mesmo ano, eu tinha um tio que começou a ensinar artes marciais para o meu irmão e eu. E ele era alguém grande nisso de artes marciais. E o meu tio treinou com... Eu vou contar isso para vocês depois. Então esse era o nosso tio preferido, alto nas artes marciais e tudo mais. E um dia, eu me lembro que nós estávamos conversando e nós conversávamos sobre muitas coisas, mas principalmente artes marciais. E um dia nós estávamos conversando e meu tio disse, sabe, eu acabei de aprender que o sétimo dia é o sábado. E eu olhei para o meu tio como que, por que você está me contando isso? Foi como, uau, sanduíche de manteiga de amendoim, geleia, comendo, e o sábado é o sétimo dia. E eu como que, sério? E ele disse, sim, e eu acho que eu vou começar a guardá-lo. E eu como que, E foi pronto. Foi assim que foi a conversa. Simplesmente isso. Eu não me lembrei dessa conversa por anos. Foi assim que foi. E a vida continua.
E eu cheguei à nona série, e na nona série, sabe, eu descobri que eu poderia mudar o meu nome. As pessoas faziam piada com Ivor toda hora. Então, na nona série, agora estou na nona série. Eu vou mudar meu nome. Chegar na nona série, o ensino médio. Qual que é o seu nome? Meu nome? Paixão. Então, na nona série, eu me tornei o Paixão. E... sabe? Então, daí eu fui mais fundo e mais fundo nisso de, sabe? Música, eu e meu irmão, breakdance e tudo mais. E quando eu estava na 10ª série, meus pais decidiram se mudar de Nova York para um lugar chamado de Fredericksburg, na Virgínia. E sabe, ao crescer como um jovem negro e se mudar para um lugar que terminava com Burg, era uma coisa assustadora para nós. Cara, eles não lincham pessoas em lugares que terminam com Burg? Então nós estávamos tipo, cara, nós vamos... E nós saímos de uma escola que só tinha negros para sermos os únicos negros numa escola que só tinha brancos. E tanto é que, sendo os únicos negros nessa escola de somente brancos, no primeiro dia de aula, o diretor veio até nós e disse, posso ajudar vocês? E nós, tipo, nós estudamos aqui. Bem-vindos! E nós achamos que seria alguma coisa com muita tensão racial, mas, na verdade, as crianças, todo mundo ficava, vocês são de Nova York? É, de Nova York. Qual é? E eles nos consideravam estrelas, só por ser de Nova York, nós aproveitamos. E, ao mesmo tempo, tinha um outro cara que tinha acabado de se mudar de Brooklyn, Nova York, chamado de Little Sean. Nós chamávamos dele de Sean, o nome do meu irmão é Sean. E o dele também, mas ele era mais baixo, então chamávamos de Little Sean. E ele gostava de hip hop, assim como nós, e nós imediatamente nos tornamos melhores amigos. E nós começamos a entrar em concursos de talento. E em cada um desses concursos que nós participávamos, nós acabávamos ganhando em primeiro lugar. E as pessoas começaram a nos dizer no ensino médio, vocês vão ser famosos, vão chegar longe. E sabe, nós realmente queríamos ficar famosos e ter sucesso antes de se formar no ensino médio, para que nós nem tivéssemos que ir para a faculdade, apenas ser ricos. Mas isso não aconteceu, então lá fomos nós para a faculdade. Então, quando eu fui para a faculdade, eu fui para a Universidade Estadual da Virgínia, e o meu irmão foi para a Virginia Union, e o Little Sean veio para a Universidade Estadual comigo. Então, agora indo para a faculdade, eu mudei meu nome. Porque, sabe, Paixão era muito de ensino médio. Era coisa de ensino médio. Mó ensino médio. Então, em 1990, e essa era do hip-hop, e tudo sobre, sabe, os dashikis, aquelas camisas e aqueles colares coloridos, e tudo gira em torno de os negros. Então, quando eu cheguei à Universidade Estadual da Virgínia, ninguém me conhecia, e eu, Até que alguém viesse, ei, cara, qual é o seu nome? Qual é o seu nome, cara? O meu nome? África. Me chame de África. Então agora eu era África naquele campus, sabe? Uma faculdade só de negros, e eu, África. E eu, aquele o África. Sabe quem que ele é? É o África. Certo? Então agora eu era o África. E... e eu tinha um grupo de amigos. E nós, tipo, nos encaixamos, e, sabe, provavelmente entre 30 a 40 de nós. E nós tínhamos um nome para esse grupo, sabe, nós tínhamos uma equipe, e o nome da nossa equipe era X-Men, dos gibis, X-Men. Então, nós não fazíamos nada além de passar tempo juntos, fumar, beber, festas e entrar em brigas. E isso é tudo que nós fazíamos na faculdade. E sexta-noite nós íamos para a balada e geralmente era eu que nos envolvia em brigas. E o nosso grito de guerra era X-Men. Então se um de nós entrasse numa briga, era só dizer, Yo, X-Men! E esse era o grito de guerra.
X-Men! X-Men! Então, lá íamos nós. Briga. Sim. E eu sei que vocês estão. Você não, né, pastor? Sim. E nós entrávamos em brigas por todo tipo de coisas. E sabe, Deus, eu digo, Deus foi misericordioso nessa época da minha vida. Porque quando você tem 19, 18, você pensa que está no topo do mundo e que você tem tudo sob controle. E eu me lembro que eu estava no refeitório um dia e chega em mim um jogador de futebol americano, era briga por garotas, e ele tipo, cara, não sei o quê. E sabe, um jogador de futebol americano desse tamanho, sabe? E sabe, naquela época eu tinha 18 anos de idade, não muito grande. Eu sou alto, mas não muito grande. Mas meu tio me ensinou artes marciais. E o meu tio, ele foi treinado sob o William Chong, que era colega de classe do Bruce Lee, e ambos foram treinados por Ip Man. Então eu não tô nem aí pro seu tamanho, cara. Então ele fazendo a coisa dele e eu, que seja, cara. E nós nos afastamos e eu sentei com um amigo, na verdade o Little Sean, e ele tipo, o que foi? Esse cara aí, cara. E enquanto eu falava, eu ouvi um tumulto atrás de mim, eu me virei e aquele cara estava a toda velocidade vindo em direção ao meu pescoço. Isso no refeitório. Em direção ao África. Então eu pulei da cadeira e eu, não, ele não fez isso. E eu tomei minha posição de Bruce Lee e disse, o que foi? E quando eu percebi, o time inteiro de futebol americano estava do lado dele. E todo mundo vindo na minha direção. E eu tipo, ok, o Bruce Lee aguenta 20 pessoas ao mesmo tempo, sem problemas. Então eu pensei, talvez hoje não. E eu não corri, porque eu era o África. Então eu comecei a me afastar na minha posição de Bruce Lee, tentando avaliar a situação, sabe? E eu cheguei a uma parede, não podia mais me afastar, e o time inteiro pula em mim e os golpes começam. Não eu, eles. E eu na parte de baixo dessa montanha. E eu estava lá, literalmente. O que será que está acontecendo? Porque ninguém está tocando em mim? E eu senti que eu comecei a me mover. Eu estava bem no centro dessa pilha de pessoas dando soco em minha direção. E eu me senti em movimento e tinha uma porta do refeitório bem aqui. A porta abriu, eu fui colocado do lado de fora do refeitório, e a porta fecha, e do lado de dentro aquele caos. Pouco sabia eu sobre anjos. Para entender que minha vida tinha acabado de ser poupada. Não. O que eu faço? Eu vou para um orelhão e ligo para os X-Men. E eu tipo, nós temos um problema. E essa história eu termino por aqui. Então, é assim que nós vivíamos a vida. E quando eu estava... Na verdade, naquele mesmo ano, eu recebi uma ligação da minha prima Susan, que estava de volta nos Estados Unidos. E ela me ligou umas 11 horas da noite e ela, tipo, ei, eu tô aqui nos Estados Unidos. E eu, tipo, Susan, e aí, como vai? E nós ainda estávamos nos cumprimentando e ela disse, ouçam, você e o Sean precisam vir aqui me ver em Nova York? Legal, quando? Ela disse, hoje à noite. E eu, tipo, Susan, é 11 da noite. Ela, não, eu preciso que vocês... Susan, são 5 horas de viagem. Não, eu preciso que vocês me vejam hoje. E eu disse, ok, Susan, nós iremos aí. Então eu e meu irmão entramos no carro, e eu peguei ele na Virginia Union University, e lá vamos nós pela I-95, indo para Nova York, vindo da Virgínia. E tudo que eu me lembro é de estar acordando. E se você é um motorista e se lembra de estar acordando, isso não é uma boa coisa. E tudo que eu me lembro é de eu estar acordando, e eu lembro de ter acordado, a primeira coisa que eu fiz foi, tipo, olhar para o meu lado, e vi o meu irmão lá dormindo, como ele sempre faz. E eu estava grogue e virei a cabeça para frente e olhei para o velocímetro e estava mostrando 105, 110 km por hora. E eu notei que a minha mão estava no volante. E eu olhei para o meu lado e a estrada estava para lá. E daí eu olhei para frente e não vi nada. Simplesmente a escuridão e galhos. E daí eu tipo, eu acho que eu estou dirigindo no acostamento.
Que estranho. Nem pisei no freio, sabe? Eu tinha 19 anos, certo? Que estranho, nem pisei no freio, só virei o carro de volta e continuei dirigindo. Que seja. Nada demais. Eu cheguei a Nova York por volta das 4 ou 5 da manhã e eu e meu irmão cumprimentamos a Susan, tipo, ei, e aí, como você vai? E nós tipo, Susan, o que aconteceu para nós termos que vir até aqui? E ela disse tipo, Deus me disse para dizer a vocês. E eu me lembro que quando ela disse a palavra Deus, eu pensei, não, ela não fez isso. Não, ela não me fez dirigir 5 horas. Não, ela não fez isso. Não, ela não fez isso. Ela não fez isso. Ela não acabou de fazer isso. Ela disse, Deus me disse que você e seu irmão têm que se batizar. E nós ficamos em silêncio por um momento. Então, de repente eu comecei a pensar algo. Peraí. Tipo, eu não sei porque me veio esse pensamento, mas eu pensei, peraí. Se Deus é real, Ele saberia que você iria nos contar isso. E eu tipo, se Ele sabia que você iria nos contar isso, será que Satanás sabia disso também? E por que eu dormi na estrada? E quem manteve minhas mãos no volante para impedir que eu batesse o carro e pudesse estar aqui? E eu me lembro que o meu irmão e eu nos arrepiamos na mesma hora. Nós ficamos tipo, uou. Será que Deus acabou de salvar nossas vidas para nós ouvirmos o que você tinha para nos contar? O meu irmão e eu ficamos tão convencidos que quando voltamos para Virgínia, nós continuamos dirigindo o carro procurando por uma igreja onde pudéssemos ser batizados. E quando eu digo dirigindo por aí procurando uma igreja, eu quero dizer dirigindo por aí e olhando, aquele edifício parece uma igreja. Nós saíamos do carro, batíamos na porta da igreja. Podemos nos batizar aqui? Bem, nós temos que estudar. Não. A gente ia embora, entrava no carro e continuava procurando. Nós não sabíamos que existiam denominações diferentes. A gente olhava, olha, aquilo parece uma igreja, vamos lá. Então a gente ia, batia na porta e íamos de igreja em igreja. E finalmente achamos uma igreja que disse, nós vamos te batizar, mas será semana que vem. E nós dissemos, legal. Sabe, quando eu ia nas festas e brigava, tinha pancadaria, eu me lembro que ao deitar na cama à noite eu pensava, cara, o que aconteceria se eu tivesse morrido hoje? Sabe, de dia eu era o África, e de noite eu era, o que aconteceria se eu tivesse morrido hoje? Então, quando eu me batizei, era como se, aí sim, agora se eu morrer durante uma briga de festa, tudo vai ficar bem. Uma noite, um amigo meu me ligou e disse, África, você tem que vir aqui ouvir essa música. Eu gostava de música house. Eu não sei se vocês conhecem o estilo da música house, é um ritmo muito pesado e hipnótico. E nós éramos muito envolvidos com a música e dança house. E ele me ligou e disse, você tem que vir aqui ouvir essa música. E eu fui à casa dele. E eu estava ouvindo essa música e uma batida muito pesada e veio uma voz, a voz do diabo. Eles editaram para soar como se fosse a voz de um demônio. E a letra era assim, e eu abri o sexto selo e eis que houve um grande terremoto. E eu tipo, isso soa como se fosse da Bíblia. E ele disse, eu acho que é da Bíblia. E por um motivo me apareceu uma ideia e eu falei, até mais. Eu voltei para casa e liguei para todos os X-Men e disse, ei, eu tive uma ideia. E eles, o quê? Por que a gente não lê o livro inteiro de Apocalipse hoje à noite? E eles tipo, ok. Eu não sei nem de onde nós tiramos aquela Bíblia, sério. Mas nós conseguimos uma Bíblia, pegamos nossa maconha, e a gente ficava tipo... A gente lia,
passava maconha, passava a Bíblia, e eu tenho que confessar que a gente ficou bolado. A gente ficou tipo, o quê? E depois de algumas horas, nós tínhamos lido o livro inteiro de Apocalipse, e a gente disse, sabe o que vamos fazer? Vamos começar a colocar as letras de Apocalipse nas nossas músicas. Isso vai ser nossa nova parada. A gente não tinha ideia do que estava falando, mas Então daí, nós entramos num show de talentos na Universidade de Howard, em Washington, D.C., 40 concorrentes, e desses 40 concorrentes, nós ficamos em primeiro. E tinha uns olheiros lá, e eles disseram, ei, grave um demo, nos arranje um demo, e nós vamos levar para Nova York e ver o que podemos fazer. Então nós produzimos o demo, e se eu me lembro corretamente, dentro de 6 dias, nós já tínhamos um contrato de peso com a gravadora EMI Records, de Nova York. Um contrato para 8 álbuns, de $1 milhão. E a gente, tipo, certo, nós estamos feitos. É hora de... Então, o nosso grupo de 4 amigos, nós tínhamos adicionado um a mais quando chegamos na faculdade, nós largamos a faculdade, e lá fomos nós para Nova York. E muitos dos X-Men também largaram a faculdade junto com a gente. Porque quando nós conseguíssemos o contrato, também conseguiríamos contrato para eles. Então eu quero que você imagine, tipo, 20, 30 caras com dreads. E a propósito, eu mudei meu nome mais uma vez. Eu não mais era o África. Agora... Qual é o seu nome, cara? Yoda. Com dreads ruivos e compridos, uma barba ruiva comprida, com um cajado. Qual é? Yoda. E o nome do meu irmão? Jedi. E o nome do nosso grupo? Boogie Monsters, os monstros do Boogie. Nós éramos muito ecléticos. E a nossa música era tipo como que... Não era música de gangster, mas era, sabe, muito abstrata. E vocês estão provavelmente... ok. Então, lá vamos nós para Nova York. E agora a gente estava tipo, conseguimos. Sabe, nossos pais não queriam que a gente largasse a faculdade, mas nós largamos. Nós dissemos, mãe, pai, é um contrato de $1 milhão. E eles disseram, vocês têm 6 meses. Se não der certo, vocês vão voltar. Ok, sim. E lá fomos nós. E pensando, nós não vamos voltar para a faculdade. E nós chegamos em Nova York e estávamos agora vivendo a vida. Festas, passando tempo com as pessoas da TV. E agora estávamos juntos com essas estrelas que antes nós só podíamos ver através da televisão. E foi aí que nós conhecemos um jovem. Deixa eu colocar em outras palavras. Foi aí que Deus disse, haja luz. Porque nós conhecemos um jovem que nós não sabíamos, mas ele era um adventista do 7º dia. E ele era um amigo de um amigo nosso. E na nossa casa nós tínhamos festas, as pessoas vinham, se confraternizavam a noite inteira. Tinha pessoas que a gente nunca nem tinha visto, sabe? Estávamos vivendo a vida. E uma noite, um amigo nosso trouxe um amigo dele à nossa casa. E ele tinha dreads como a gente, como um de nós. Então ele veio à nossa casa pela primeira vez e nós estávamos conversando. E nós estávamos falando sobre a nova ordem mundial. E como eles estão atrás dos negros. A gente estava, cara, tô dizendo, a nova ordem mundial.
E cuidado com aquela caixa de sabão, cara, tô dizendo. Cara, tô dizendo, eles vão colocar essas marcas em nós, cara, tô dizendo. E a gente não quer isso. Nós temos que compor rimas sobre isso. E esse amigo desse amigo nosso olha pra nós enquanto estávamos conversando e ele tipo, que dia que vocês acham que é o sábado? E eu me lembro de pensar comigo mesmo. Lembre-se que eu não tinha nenhuma lembrança daquela conversa quando eu tinha 12 anos. E eu me lembro de ter pensado, ok, aqui estamos nós tendo uma conversa importante sobre um tema realmente bíblico, e aqui está o seu amiguinho querendo saber que dia é o dia de descanso. É o domingo, todo mundo sabe disso. E nós dissemos, toca aqui, toca aqui. Que seja, cara, de volta à nossa conversa séria. Aquelas caixas de sabão, cara, tô dizendo, a marca da besta, mano. Cuidado com aqueles círculos, cara, eu vou te contar. E ele continuou ali e disse, pensa de novo. Então nós ficamos tipo, pensar de novo? Do que seu amigo tá falando, cara? Qual que é o primeiro dia da semana? E a gente tipo, domingo. E daí ele perguntou, qual que é o sétimo dia da semana? E a gente ficou tipo, domingo? Um, dois, três... Não. 1, 2, 3, 4... E a gente tipo, peraí. Então, este cara, a partir da memória dele, começa a explicar para nós Daniel 7, o leão, o urso, o leopardo, o dragão, os 10 chifres, o pequeno chifre, querer mudar os tempos e as leis, e nós ali sentados, e deve ter levado de 3 a 4 horas, e nós nunca tínhamos ouvido nada como isso antes. E a gente tipo, o que você acabou de dizer? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus disse, haja luz. Eu nunca tinha ouvido nada como... Eu era cético de todas as religiões. Isso é tudo uma invenção, você é o que é porque nasceu lá. Muçulmano porque nasceu num país muçulmano. Cristão porque nasceu num país cristão. Então, essas coisas aí, não. E quando ele explicou essas coisas, e eu lembrei da história que aprendemos na escola secular, Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma. E a partir dessa noite, quem viesse até aquela casa iria encontrar de 20 a 30 de nós, às 2, 3 ou 4 da manhã, lendo a Bíblia, com a nossa maconhinha. Deus estava trabalhando em nós, por etapas. E nós estávamos tipo, peraí. Então, finalmente nós perguntamos, quem é você, cara? Ele disse, eu sou um adventista do sétimo dia. Um quê? O que é isso? Então a gente disse, ok, nós vamos para a igreja com você nesse sábado. Então eu quero que você imagine... 20 desses caras com dreads no cabelo e com aquelas calças caindo, mascando chiclete e com aquelas bengalas de hip hop. 20 de nós entrando numa igrejinha pequena lá em Laurelton, no Queens. Vocês deviam ver a cara das pessoas. Nós entramos naquela igreja e nós nos sentamos e ficamos tipo assim. E o pastor começa a pregar. Amados, lembrem-se de que o sétimo dia é o sábado. Como é que é? Vocês ouviram isso?
Amigos, lembrem-se de devolver os dízimos. Os dízimos! Uau! Isso foi profundo! Vocês ouviram? Malaquias 3! Onde que é Malaquias? Malaquias! Uau! Isso foi profundo! Eu nunca ouvi nada como isso antes! Dízimos! Nós temos que alertar o mundo! E qualquer coisa que o pastor dissesse, nós pirávamos. A gente estava tipo, pra mim já era. Já era. Jesus é Deus? Pra mim já era. E eu tava tipo, não. Mas daí nós ficamos confusos, porque todas as outras pessoas estavam assim. Mas nós estávamos... Não, peraí. Eu acho que eles não ouviram o que o pastor acabou de falar. Que Jesus te ama. Acho que eles não ouviram, porque eles estão muito quietos. Não pode ser. Isso foi há 20 anos atrás. E nada mudou. Nada mudou. Não? Pessoal, existe algo relacionado a crescer com a verdade quando ela se torna para você tão conhecida que você perde o fogo. Isso não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Deus não estabeleceu um sistema onde as pessoas que vêm de fora ficam naturalmente mais empolgadas do que as pessoas que cresceram na igreja. Você pode ficar empolgado mesmo sendo criado na igreja. Você pode ter a sua experiência mesmo sendo criado na igreja. Mas eu digo que para mim foi como que... Ok, por que eles não estão gritando? Por que é que eles não estão pirando? Por isso que ele acabou de dizer? Eu nunca ouvi nada como isso. O que está acontecendo? Eles estão vivos? Deixa eu contar. Nós não sabíamos que o Adventismo do sétimo dia era uma igreja. Nós apenas pensamos que esse cara, esse nosso amigo, talvez era um profeta. Ou talvez que ele era o próprio Jesus, porque a gente estava tipo, mano, ninguém conhece a Bíblia como esse cara. Ele deve ser o Messias e nós somos seus discípulos. Não mexa com ele. Mexa com ele para ver o que vai acontecer. Porque a gente não sabia, sabe? A gente estava tipo, quem conhece a Bíblia como esse cara? Ninguém. Ninguém. E daí a gente tipo, ele faz parte de um movimento, os Adventistas. E daí a gente tipo, ok. E deixa eu contar. Cara. Então... Nós ficamos tão empolgados que nós vamos pegar as 3 mensagens angélicas e colocar nas nossas letras de hip hop. Então, aí nós começamos a estudar por conta própria e acontece que tinha uma livraria adventista perto de nós, na mesma rua. Na mesma rua. E aquela loja de livros adventistas se tornou minha segunda casa. Porque eu ficava, e aí? O que mais? Então agora nós estávamos... Ok, certo. Nós já sabemos o que vamos ser. Nós vamos ser os mensageiros do hip-hop do mundo. Então nós estávamos numa casa noturna e fazendo um show na sexta-noite. Vocês perderam essa parte. E nós no clube, nas casas noturnas, e a gente cantava com mochilas. Então, sabe, a gente fazia o show e tal. Então, lá no meio do show, nós parávamos e fazíamos a pergunta, quem quer saber quem é o homem do pecado? Joga a mão pra cima! E todo mundo levantava a mão. Todo mundo levantava. Então, a gente abria a mochila, pegávamos os grandes conflitos e começávamos a jogar pro público. E as pessoas, tipo, dá meu livro! Eles estavam brigando pelo livro. Daqui que é meu. Tipo, vocês precisavam ter visto.
as pessoas naquelas casas noturnas, brigando pelos livros do Grande Conflito. Vocês não gostariam? Vocês não gostariam que fosse brigando? É meu! Sabe, com uma garrafa de álcool numa mão e dá isso aqui. A Bíblia diz que nos tempos de ignorância, Deus dá uma fechada de olho. E Deus, acho que estava no céu, tipo... Anjos, vão lá. Vão lá com eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Vão. Abençoem eles. Guardem eles. Nos tempos de ignorância, Deus dá uma fechada no olho. Deus fecha o olho. Então, nós acabamos... Então, às vezes, nós tínhamos garotas que... Sabe como é na indústria da música? Sabe? Garotas. Sabe? É. E às vezes, sabe, depois do show, sabe? Ei, podemos ir pro quarto com vocês? Você quer ir pro quarto conosco? É, ok. Você pode vir pro quarto com a gente. Então, íamos pro quarto e, me desculpe, mas acompanhe. Íamos pro quarto e então entrávamos no quarto, trancávamos a porta e, bum, abram suas Bíblias. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não. Senta aí. Certo. Daniel, capítulo 2. Nós temos a noite inteira. Daniel 2. Começa com a cabeça de ouro. E, sabe, nós estávamos muito... Eu estou dizendo, a gente estava muito empolgado. A gente estava muito empolgado. E o que acabou acontecendo é que quase todos nós nos batizamos na igreja adventista. E... Então, nós estávamos tipo, é isso, mano. É isso. Tipo, eu fiquei assustado ao começar a estudar o adventismo, porque fazia tanto sentido. E antes eu ficava, mas religião não faz sentido. Eu entendo, mas não faz sentido. Mas com isso eu ouvi, pra mim não tem jeito de escapar. Pra mim não tem como escapar. Então, e nós nos batizamos e Deus tem um senso de humor. Sabem quando a Bíblia diz que Deus fez separação entre as águas? É quase como se Deus começasse a dizer a mim. Ele começou a me guiar para um lugar onde Ele me tiraria dessas coisas com as quais eu estava envolvido. E Deus tem um senso de humor porque eu me batizei numa igreja em Kingsborough, na igreja adventista de Kingsborough, em Nova York. Era uma igreja onde todo mundo era negro. E a igreja em Laurenton, onde eu inicialmente comecei a frequentar também, era só com negros. Então eu pensei que o adventismo era um movimento de negros. Então, eu me lembro quando eu encontrei pela primeira vez um adventista branco e eu tipo, uou! O evangelho está sendo pregado pelo mundo inteiro! Yes! E eu tipo, dá pra notar que esse movimento é poderoso quando um branco entra para uma igreja de negros. Dá pra notar. O quê? E eu tenho certeza que aquele adventista branco olhou pra mim e pensou, qual que é o seu problema? Então, cara, sabe? Uau. Eu nem sei que horas são. Eu nem sei por quanto tempo eu já falei. Eu nem terminei meu testemunho. Acho que a culpa é dessa touca. Acho que é a touca. O quê? 10 minutos? Uau, isso é cruel. Desculpa. As crianças? As crianças. Vamos fazer isso pelas crianças. Uau. Agora eu vou gastar os 10 minutos pensando no que eu tenho que falar. Ok. Então, é só me avisar, ok? Então, onde que eu tinha parado?
Ah, sim, sim. Adventistas brancos, movimento negro, sim. Então, um dia nós recebemos uma carta de um fã, de uma pessoa que disse: Ei, eu aprecio o que vocês estão fazendo, sabe? Vocês estão falando de Deus e tudo mais na música, mas a Bíblia diz que a luz e as trevas não podem ter comunhão. E como é que vocês podem se chamar de monstros do bug e dizer servir a Deus? E nós rimos da carta e olhamos para a carta e pensamos: que cara é esse? E no dia seguinte, nós fomos pro escritório falar com os nossos empresários. Cara, a gente vai ter que mudar o nome do nosso grupo. E ele disse: não, as pessoas já conhecem vocês por esse nome, nós não vamos mudar. E eu me lembro que foi nesse momento, quando eu percebi que, ok, Babilônia vai te permitir. O mundo, deixa eu dizer dessa maneira, só vai te permitir ir até certo ponto, se você realmente quiser se posicionar por Jesus. E eu me lembro que naquele momento eu pensei: isso não vai durar muito. Isso não vai durar muito, não. E eu me lembro de ficar frustrado, porque a gente estava nas casas noturnas e distribuindo grandes conflitos e tudo mais, e nós ficávamos, tipo... Digo, literalmente, nós ficávamos, tipo... Saiam das casas noturnas! Deixem as casas noturnas, sabe? Se Deus viesse hoje e vocês estivessem aqui, o que aconteceria? Sabe? É o sábado! Eu ficava tipo: Deus, por que essas pessoas estão dançando com as nossas advertências? Sabe, nós estamos tentando dizer, Babilônia caiu e eles estão dançando com as nossas advertências. E eu ainda me lembro de Deus me dizendo: você não pode chamar as pessoas para que saiam de Babilônia se você ainda está na Babilônia. E Deus me tirou. E eu me lembro que Deus me ajudou a tomar essa decisão. O meu irmão e eu decidimos deixar a indústria da música, porque nós sentimos que nós não podíamos combinar a luz e as trevas. Nós tivemos que tomar uma posição. E o meu irmão e eu decidimos que nós tínhamos que deixar. Deus fez a separação entre as águas, dia 2. Estão me acompanhando? E a Bíblia diz que no dia 3 Deus criou frutos. Deus começou a mudar o meu irmão e eu. Eu era acostumado a xingar, falar palavrão toda hora. E um dia meu irmão falou: sabe, ele me chama de Al, é o meu nome do meio. Sabe, Al, eu acho que se nós quisermos ser salvos, nós provavelmente temos que parar de falar palavrão. E eu tipo: esses irmãos mais novos, quem então se salvará? Porque nós falávamos muito palavrão. Falar palavrão pra gente era como que... Mas sabe o que aconteceu? Quanto mais nós estudávamos, mais Deus tirava estas coisas de nós. E, de repente, nós já não falávamos mais palavrão. Deus, tipo, nos mudou. Novos frutos começaram a surgir em nossas vidas. As minhas calças subiram até a minha cintura. E, sabe, eu gostaria de pôr dessa maneira. Deus começou, na verdade, a me curar. Porque eu costumava andar dessa maneira aqui. Como se tivesse algo de errado com a minha perna. E quando eu entreguei minha vida ao Senhor, eu pude andar direito de novo. Eu conseguia andar normal. É como se tivesse sumido. Foi embora. Deus nos mudou. Ele mudou o meu palavreado. Ele cortou. Eu cortei todos os laços. E eu acabei indo trabalhar no supermercado e ganhando R$5,50 por hora, de um contrato de $1 milhão. E meu irmão começou a trabalhar para o governo, segurando essas placas de pare e em construções. E as pessoas o reconheciam e... Ei, esse não é o Jedi? Jedi? O que você está fazendo aqui? E as pessoas vinham no supermercado e me viam e... Yoda? E nós orgulhosamente dizíamos: sim, nós desistimos daquilo por causa de Deus. Nós não tínhamos vergonha nenhuma. Nenhuma vergonha.
E no dia 4, a Bíblia diz que Deus criou os luzeiros, o luzeiro maior e o menor. Deus trouxe nova luz à minha vida e o luzeiro maior, a palavra de Deus, a luz menor, o espírito de profecia. E eu digo, quando eu comecei a ler o espírito de profecia, para mim foi moleza. Ela é profeta. Foi assim. Foi assim. E eu comecei a estudar a Bíblia, a luz maior, eu comecei a estudar a Bíblia como nunca antes. E eu passava horas e horas e horas estudando. Um pouco de contexto para vocês poderem entender. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu não tinha ninguém para me dizer, tipo, ok, é assim que você deve estudar a Bíblia. Então, eu tinha, tipo, essa página totalmente branca. E Deus, eu creio que falou comigo na minha língua. Um artista de hip-hop sempre está tentando encontrar uma nova maneira. Ninguém quer dizer algo que alguém antes já disse, eles chamam isso de morder. Não morda. Então nós crescemos com esse conceito, não pegue nada de ninguém, não diga a mesma coisa da mesma maneira. Então nas nossas letras nós podíamos dizer a mesma coisa, mas de uma maneira totalmente única. Então quando eu abri a Bíblia, não era como se eu estivesse tentando ver as coisas de uma certa maneira. Essa era simplesmente a maneira como minha mente operava. Então, Deus me mostrava as coisas e eu pensava, essa é uma interessante maneira de ver o sábado. Essa é uma maneira diferente de ver esse verso. Foi assim que Deus começou a trabalhar comigo. E eu não sabia na época, mas Ele estava me treinando para fazer o que eu estou fazendo agora. Eu não tinha ideia nenhuma, eu simplesmente mostrava, olha, isso daqui que interessante. Eu compartilhava com as pessoas e eles diziam, peraí, como você achou isso? Porque está escrito ali? O que foi? O que foi que eu fiz? Então, Deus começou... Eu estava consumindo a palavra dele dia e noite. E um dos motivos era porque depois que o meu irmão e eu nos batizamos, os nossos pais acharam que nós estávamos loucos. Nós não queríamos que vocês largassem a faculdade, mas vocês largaram e vocês conseguiram esse contrato. Começaram a aparecer na MTV, no Soul Train, e estamos felizes por vocês, mas agora vocês dizem que estão largando disso por Deus? Vocês estão loucos. Nós vamos orar por vocês. E meus pais que nem iam à igreja começaram a orar por nós. E eles começaram a tentar debater conosco o porquê de aquilo que nós acreditávamos era estúpido, tolo e nós éramos parte de uma seita. E por 3 anos eles tentaram nos convencer de que nós estávamos loucos. E depois desses 3 anos eles desistiram e se batizaram. O que me leva ao 5º dia da criação, quando Deus criou os peixes. Jesus disse, me sigam, e eu vos farei pescadores de homens. Pescadores de homens. Sabe, quando eu entreguei minha vida para Deus, e eu estudava e eu orava, sabe, e Deus começou a fazer... Eu não sabia que Deus me chamaria para o ministério. O meu maior medo era falar em público. Como artista de hip-hop, eu me escondia atrás da música, atrás de uma fachada, eu podia ser o Yoda, África. Beleza, cara, seja o Yoda agora, seja o Yoda. Mas estar ali na frente e falar? Não, cara, não é esse quem eu sou. Mas foi exatamente isso que Deus colocou no meu coração. Deus colocou um fogo no meu coração que eu não podia conter. Na verdade, minha vida no passado foi tão bagunçada. Eu me lembro de contar... Eu acho que eu nunca compartilhei isso com ninguém. Talvez eu já compartilhei, mas eu acho que não. Eu vou compartilhar 2 histórias que eu nunca contei. O primeiro testemunho que eu já dei, eles tinham aberto um espaço para testemunhos, e eu me lembro que foi numa das igrejas em Nova York. Eu me lembro que eu fui até a frente da igreja e eu comecei a falar sobre ser apresentado ao adventismo do 7º dia. E então eu comecei a chorar, porque eu disse o seguinte, Satanás sabia que se um dia eu entregasse minha vida a Deus, eu iria querer pregar. Mas antes disso, ele estragou minha vida. E porque minha vida foi estragada, eu não poderia ser um pastor. E isso me quebra o coração. E eu comecei a chorar. Porque, sabe, eu tinha feito coisas no meu passado que eu
Tipo, pastores têm que ser perfeitos. E então, quando eu desci do palco, as pessoas vieram e me falaram, sabe, irmão, se Deus te chamou ao ministério, você pode ser um pastor. E eu, tipo, como você ousa? Você não acabou de ouvir o meu testemunho ali? Você não acabou de ouvir sobre o passado da minha vida? Como você ousa? E eu, tipo, Mas existia algo que queimava aqui. Algo do qual eu não conseguia me livrar. E eu me lembro de ter ido conversar com o pastor Abraham Jules. Alguns de vocês talvez o conheçam, o pastor Abraham Jules. Eu disse a ele, pastor, eu acho que eu quero pregar. E ele disse, existe outra coisa que você se imagine fazendo? Eu disse, não. E ele disse, se existe qualquer outra coisa que você se imagine fazendo na vida, faça. Mas se não existe nada além disso, Deus está te chamando para o ministério. E eu fiquei tipo, acho que Deus está me chamando para o ministério. E eu deixei o escritório dele pensando, mas minha vida foi muito bagunçada, então eu não vou poder. Alguns meses depois, eu estava num retiro e outro pastor estava pregando lá. E eu não conseguia tirar isso do meu coração, e eu fui falar com ele, e eu comecei a contar todas as razões pelas quais eu acreditava que Deus estava me chamando para o ministério, e todos os motivos pelo qual eu não podia. E ele ficou me ouvindo tipo assim. E eu nunca vou me esquecer, ele disse para mim bem assim. Que fazes aqui, Elias? E eu fiquei tipo... E assim foi. E eu fiquei tipo, ok. E foi isso que me enviou para o ministério. Eu fiquei tipo, certo. Eu não conseguia me livrar daquele fogo. Eu não conseguia me livrar dele. Cara, sabe, eu me sinto mal agora, porque eu me prendi no meu testemunho e... Não coloquem isso no Facebook, ok? Porque eu esqueci totalmente de concluir toda essa história do Vingador de Sangue. Porque vocês ficaram me... E eu, tipo, peraí. Ai, cara. Jael. Eu vou finalizar isso, eu vou concluir. Mas deixa eu dizer o seguinte. No quinto dia, eu fui pregar e minhas tias e sobrinhas e primos, principalmente as tias mais velhas, sabe? O Al vai pregar, a gente devia ir lá. E eu tipo, sim, eu vou pregar, venham me ouvir. E eles vieram à reunião, eu preguei, e depois de umas semanas, eles se batizaram. Deus começou a usar o meu irmão e eu para alcançar nossa família, meu pai, minha mãe, meu irmão, a mulher do meu irmão. Deus começou a nos usar como pescadores de homens. E no sexto dia, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem. E eu acredito que esse processo de recriação, Deus estava me recriando à sua imagem. E Ele também me deu uma noiva, a Tonte. E aqui se completa o meu testemunho. Só mais uma coisa. O sétimo dia. Deus quer nos selar com a sua imagem. E é por isso que todos nós precisamos estar no sétimo dia quando Jesus voltar. Em qual dia você está? Essa é a pergunta. Em qual dia você está? Então, olha, eu posso finalizar essa história do Jael? Eu tenho que finalizar essa história. Eu vou fechar a Bíblia, eu vou fazer de cabeça. Esta foi a minha fuga para a cidade. Essa foi minha fuga. E eu me lembro de chegar à cidade e ver, Senhor, nossa, essa é a cidade. Olha. Ouçam. Eu aprendi tanto sobre Adventismo em 3 meses que quando eu via um adventista de cabelo grisalho, eu queria fazer quase que nem João, me curvar e adorar. Porque eu pensava, tipo, se eu estou nisso já há 3 meses, e você parece estar aqui já há anos, que coisas você então não deve saber? E eu quase que... Então eles, tipo, você podia explicar isso de novo? E eu, o quê? Eu? E eu pensava, tipo, cara, os adventistas são as pessoas mais profundas, cada um deles. Bum!
E eu me lembro de ter chegado à cidade, e eu me lembro... Eu estou falando simbolicamente. Eu olhava para os muros e via alguns jovens no muro olhando para fora. E eu, Senhor, quem são esses jovens? Por que eles estão olhando para fora? E Deus me disse, essas são pessoas que querem ir para o lugar de onde você acabou de vir. Espera, não, isso não pode ser possível. Eles são adventistas. Nós somos os remanescentes, isso não pode ser possível. Sabe, muitos de nós parece que estamos brincando aquela brincadeira de pega-gelo com o diabo. Assim que o sol se põe na sexta, no sábado, lá vamos nós para o mundo, na esperança de não sermos alcançados pelo vingador de sangue. E nós voltamos bem a tempo para o pôr do sol de sexta-feira. Vamos na igreja no sábado, feliz sábado. E nós continuamos jogando esse jogo até que um sábado nós não aparecemos. E daí o próximo sábado, e o próximo sábado. Onde eles estão? Eles foram pegos fora da cidade. Eles estão congelados do lado de fora da cidade. Lembra quando nós falamos do Vingador de Sangue? E como ele era o parente mais próximo? Tem algo que eu quero contar a vocês sobre o Vingador de Sangue. Veja. Eu quero que você imagine que você esteja fugindo para salvar sua vida, fugindo do Vingador de Sangue. E você chega à cidade. E, pela graça de Deus, você confessa a culpa e Deus te declara inocente. E daí você começa a falar com Deus. Sabe, Deus, aquela fuga foi uma coisa muito louca, porque o Vingador de Sangue estava bem atrás de mim. E foi meio estranho, porque às vezes eu ficava cansado e eu me sentia como se com certeza eu fosse ser pego fora da cidade. Mas parecia que quando eu corria mais devagar, o Vingador de Sangue também diminuía a velocidade. E daí Deus diz, eu quero te contar algo, filho ou filha. E ele diz, sabe, o Vingador de Sangue, quem é ele? E você diz, é o parente mais próximo, certo? Então, quem você matou? E você diz, Jesus? Espera um pouco. Deus, você está me dizendo que era você quem estava correndo atrás de mim? Uau! Quem é o parente mais próximo de Jesus? O Pai? Pai, então você era o... Ouçam, amados. Vocês percebem quão devagar Deus tem que ter corrido para conseguir não te pegar? E Deus diz, tipo, ouça, eu preciso que você entenda que eu estava somente tentando te fazer ir para a cidade. Porque de outra maneira você não teria ido. Mas eu não consegui ver seu rosto. Sim, você não conseguia. Você não sabia que era eu, mas eu era o Vingador de Sangue. A Bíblia, na verdade, diz que Deus... Sabe, em Isaías 54, a Bíblia diz, com um pouco de ira escondi minha face de ti, mas com benignidade eterna me compadeci de ti, diz o Senhor teu Redentor. E essa palavra, Redentor, é a palavra hebraica Gaal, o parente mais próximo. É verdade. A quem o Senhor ama, Ele persegue. Aquele que o Senhor ama, Ele persegue. Deus te persegue para que você entre na cidade.
E por quê? Por quê? Porque Ele nos ama. Aquele a quem o Senhor ama, Ele persegue. O Senhor amava os egípcios? Sim, Ele amava. Como nós sabemos isso? Porque Ele os perseguiu. Vocês percebem que as pragas derramadas sobre o Egito eram parte do plano de Deus para salvar o Egito? Quando Ele transformou a água em sangue, deixa eu perguntar uma coisa. Nós estamos aqui na Austrália, nesse acampamento, e imagine que nós voltemos para o nosso alojamento e abramos a torneira e saia sangue. Quantos aqui vão pensar, isso é estranho? Vocês provavelmente não pensariam isso. Vocês diriam, eu vou dar o fora daqui. É isso que vocês fariam, simplesmente isso. Quando Deus estava derramando essas pragas sobre o Egito, Ele queria que os egípcios desejassem algo melhor. Deus derramará pragas sobre as coisas que você ama, na esperança de que você chegue a um estado de desejar algo melhor. Ele vai fazer as festas se tornarem uma coisa repugnante para você. Os lugares que você costumava amar, de repente você começará, você começa a ver formas de demônios nessas festas e de repente você diz, eu vou dar o fora daqui. É isso que Deus vai fazer. É isso que Ele fez com o Egito. E como nós podemos saber que Deus amava os egípcios? Adivinhe só, quem que foi embora do Egito não foi somente os israelitas, mas uma multidão misturada. Houveram egípcios que disseram, eu quero algo melhor para mim. E as pragas cumpriram a tarefa de causar com que alguns egípcios pensassem, eu vou embora daqui, eu não quero mais isso. Então, amados, é isso que Deus faz com aqueles que Ele ama. Ele diz, ouça, aquele namorado que você tem, eu vou fazer o relacionamento ir muito mal. Aquele emprego, aquela namorada, eu vou fazer tudo isso dar errado. Por quê? Porque se eu não tirar isso de você, você perderá a sua salvação eterna. A quem o Senhor ama, Ele persegue. Você acha que Deus está te perseguindo para te matar, enquanto Ele está te perseguindo para salvar a sua vida? Então, olha só, eu vou finalizar. Eu estou no segundo nível. No final dos tempos, os justos estão dentro da cidade, descendo da Nova Jerusalém. Descendo do céu. A questão é, como eles chegaram lá? Deus os perseguiu até lá. Deus os perseguiu até que eles entrassem dentro da cidade. E por que Deus os perseguiu para dentro da cidade? Ele os perseguiu para que entrassem na cidade, porque Ele não queria os encontrar fora da cidade. Porque Ele sabe que se Ele te encontrar fora da cidade, Ele terá que vingar o sangue de seu filho. Vocês podem imaginar isso? Deus, o seu Filho e o Espírito Santo estão conspirando para te salvar. Deus diz, ok, eu serei o vingador de sangue. Jesus diz, ok, eu serei o caminho. E o Espírito Santo diz, ok, eu o convencerei de que ele tem que começar a correr. Eles estão num complô para te salvar. E eles estão tipo, ok, esse aí é cabeça dura, então vamos ver. Vai ser assim, o plano é o seguinte. É um complô para te salvar. Ele não quer ter que te encontrar do lado de fora da cidade. Porque Ele te ama. A única pessoa que Ele deseja encontrar do lado de fora é Satanás e os anjos maus. E o meu apelo hoje à noite é muito simples. Fique dentro da cidade. E se você já não está na cidade, entre nela. Se você não está na cidade, é hora de correr, agora. Comece a correr. Pare de correr de Deus e comece a correr em direção à cidade. Reconheça a sua culpa. E eu te garanto, Deus irá te salvar. Deus vai te salvar. Vocês foram uma bênção para mim hoje. E... Uau!
E eu mudei meu nome mais uma vez. E o meu nome mais uma vez se tornou Ivor. E eu não sabia disso, mas o nome Ivor significa arqueiro. E então, quando eu prego, eu gosto de me considerar como um arqueiro de Deus. Senhor, me ajude a tomar a Tua palavra e ajudar a atingir os corações das pessoas. Um arqueiro. Ah, e só mais uma coisa. Um dia eu estava estudando e vi que a letra que parece um X no alfabeto grego representa Cristo. E é por isso que a gente diz Xmas para Natal. E então eu pensei, aí sim, Deus quer que eu seja um X-Man. Nosso Pai nos céus, te agradecemos por falar conosco essa noite. Senhor, eu oro para que esse testemunho seja uma bênção para alguém. Eu oro para que alguém que talvez esteja correndo de Ti, que talvez esteja fugindo da cidade, para que ele mude de direção e corra para a cidade. Nós te agradecemos, Deus, porque Tu consegues correr em câmera lenta divina, para que Tu não nos alcances fora da cidade. Mas, Senhor, o tempo está terminando. Por favor, Senhor, se manifeste no meio de Seu povo, para que eles consigam entrar na cidade. Nos ajude, Senhor, a ser as placas no caminho, para que possamos direcionar outras pessoas à cidade. E nós te agradecemos, Senhor, pela Tua maravilhosa graça. Nós te agradecemos por fazer de nós novas criaturas. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.